Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno seja conosco nesta manhã de Shabbat. E quando nós estamos vendo aqui aquela quantidade de criança aqui na frente, somado ainda aquelas que irão nascer, a gente fica olhando e imaginando a tamanha fidelidade com o Eterno para conosco. Mesmo diante de tão pouca fidelidade a nossa, o Eterno é fiel e Ele nos traz em pleno Shabat para nós observarmos essas coisas. Então Ele me trouxe à memória Isaías 56 e eu gostaria de orar com todos juntos Isaías 56, até o verso 7 só. Porque aqui é uma promessa para os nossos dias, para nós, e que nós possamos usufruir das promessas ao qual tem estabelecido aqui na Torá, nos profetas e também pela boca de Yeshua. Em Isaías, no capítulo 56, nós vamos ler, aqui fala do Shabat, é para mim e para você, e para todos aqueles que amam a Adonai. Diz assim, assim diz o Eterno, mantende o juízo e fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão a manifestar-se. Bem-aventurado o homem quem faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, de guardar, de profanar o Shabat, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Eterno, de todo me apartará o Eterno do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno, aos eunucos que guardam os meus Shabat, e escolhem aquilo que me agrada, e abraço a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Olha que maravilha. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem, todos, o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, diz ele, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os Pai, nós só queremos te agradecer, ó Pai. Nós só temos que agradecer porque as suas promessas elas se concretizam em nossas vidas. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós sendo incorretos diante da tua presença, o Senhor vem e estabelece a tua verdade, porque a fidelidade vem de ti. Pai, em nome de Yeshua, dá-nos inteligência do Eterno, inteligência que provém do Senhor, ó Pai, para entendermos a tua palavra, para entendermos o caminho proposto para nós. Que o teu nome seja exaltado, que não haja nenhuma resistência em nossos corações em obedecer o teu chamado, Pai. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Shabbat Shalom. O estudo dessa manhã é a 37ª porção. O Rogério já leu aqui, em hebraico. É Shilach Lecha, envia para ti, na nossa tradução. Ela encontra-se lá em Números, no capítulo 13. É a porção dessa semana, é a 37ª porção. Ela começa no capítulo 13 e encerra no capítulo 15 do livro de Números. Nós temos como a Haftará, o livro do profeta Josué, do capítulo 2 ali do profeta Josué, do verso 1 ao verso 24. Temos como leitura da Brit Hadashar, é o Segundo Testamento. Ela encontra-se em Hebreus, no capítulo 7, que vai do capítulo 3, verso 7, ao capítulo 4, verso 1, e temos como reflexão o Salmo 64, que nós vamos ler daqui a pouco. A 37ª porção inicia com consentimento, presta atenção, o consentimento de Elohim para Moisés, enviar espias à terra de Canaã, está lá em Números capítulo 1, capítulo 13. Esse contexto, segundo as murmurações, segundo os estudiosos, ela está inserida numa sequência de murmurações, essa 37ª porção, Shelar Lecha, envia para ti. Ela está inserida numa sequência de murmurações, se você observar aí em Números, ela começa lá em Números, no capítulo 11, a murmuração do povo,
da insatisfação que o povo tem ali em Números capítulo 11, e ela inclui essa 37ª porção, Shelah Lechá, e ela conclui essa sequência de murmurações na próxima porção, Coré, em Números capítulo 18. Então ela está inserida dentro ainda deste contexto que nós estamos estudando desde o Shabat passado, a semana passada. As murmurações, irmãos, são palavras agressivas, diz o profeta Malaquias. As murmurações são palavras agressivas ao meu e ao seu Elohim. Não, o profeta Malaquias, não precisa lá não, que eu vou ler só um texto que está lá no capítulo 3, no verso 1, diz assim: as vossas palavras são agressivas para mim, diz o Eterno. Foram agressivas demais para mim. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Essa é minha e a sua posição. Nós murmuramos e não sabemos por que murmuramos. E essa murmuração que sai da minha e da sua boca, ela é agressiva demais aos ouvidos de Adonai. A murmuração, irmãos, segundo os estudiosos, traz os seguintes elementos, como descontentamento, que eu e você temos, as nossas queixas, as nossas insatisfações, os nossos desacordos, as nossas iras, as nossas oposições e as nossas rebeliões. São tudo elementos que compõem o murmurar, meu e seu. Essas são manifestações, irmãos, típicas de um temperamento de infidelidade que vem da minha parte, não a parte de Adonai. São conceitos, são elementos que compõem uma murmuração, e segundo os estudiosos, essas manifestações elas são típicas daquele que é infiel, daquele que é incrédulo às ordens de Adonai. Por isso que nós começamos hoje pela manhã lendo o Salmo 64. Vamos lá novamente para você ver isso? O salmista diz que aqueles que assim procedem, eles proclamam a sua autocondenação. Isso é muito grave para mim e para você. Quando eu agrido com as minhas palavras, através das minhas murmurações, os ouvidos de Adonai, o salmista diz que isso aí é minha e a sua autocondenação. Vamos lá para você ver. É o salmo de reflexão dessa porção, o salmo sabático, de Shelah Lechá, envia para ti. Aqui, ó, Salmo 64. Lê comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: ouve, ó Elohim, a voz do meu lamento. Livra minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto, do conselho dos maus e do tumulto dos que me praticam a iniquidade. Afiam suas línguas, está vendo? Com as espadas. E armam por suas flechas palavras amargas, palavras agressivas, está vendo? De lugares ocultos atiram sobre o inocente. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente. Essa é a armação daquele que murmura, daquele que fala mal. Dizem, quem vos verá? Eles confiam na força do braço deles, amados. Quem nos verá? O verso 6. Projetam injustiça e dizem, temos planos bem traçados. Certamente a mente e o coração do homem são sagazes. Ele já tem a mente traçada, o coração já planeja, o coração do homem já antecipa aquilo que ele intenta fazer. Por isso que ele fala aqui que eles projetam injustiça, eles já planejam a injustiça. Está vendo? Nos seus corações. Olha o verso 7. Mas Elohim desferirá contra eles uma seta. De repente, ficarão feridos. Ele fará com que as suas línguas se voltem contra si mesmo. Olha a autocondenação. Está vendo? E serão levados a tropeçar. Todos que os virem, fugirão. Todos os homens temerão, proclamarão a obra do Elohim e considerarão prudente os seus feitos. Vão ter que tomar uma posição diante de toda essa calamidade. O justo se alegra, verso 10, no eterno, e nele se refugia. Cantem louvores todos os retos de coração. Irmãos, em Shelah Lechá, aqui em Números capítulo 3, nós vamos ver a consequência do murmurar. A consequência de eu falar mal, de eu agredir os ouvidos de Adonai. Moisés aqui, irmãos, vai estabelecer uma comissão. Volta lá para você ver. Números capítulo 13. Você sempre marca número capítulo 13, porque nós vamos fazendo as leituras e vamos sempre retornar à porção, que é Números
capítulo 3, Shelah Lechá. Se eu estiver correndo, vocês me falam, tá? Nós temos alguns irmãos aí que vieram nos visitar. Que o Eterno seja com cada um de vocês, viu, irmãos? Moisés aqui em Shelah Lechá, capítulo 3, 13, vai estabelecer uma comissão composta de líderes que vai adentrar a terra de Canaã para ver com seus próprios olhos. Presta atenção. Eles são comissionados para ver com seus próprios olhos a promessa de Adonai. A promessa que Elohim fez para ele. Aqui, irmãos, segundo os especialistas, os estudiosos da Torá, diz que aqui a fé aqui está vinculada ao testemunho concreto dos sentidos. A fé deles aqui vai estar vinculada a concretizar através dos sentidos, do ouvir, do ver, do sentir, dos 5, de apalpar, dos 5 sentidos. O homem que assim o faz, ele confia somente nele mesmo, não confia na promessa de Adonai. Assim diz os comentaristas. É igualmente o caso de Tomé, lá em João no capítulo 20, nós não vamos lá não. Ele precisava tocar para poder crer nas mãos, nas orlas do Mashiach. Ele disse, eu só vou crer se eu tocar. Isso é o quê? Isso você está proclamando que você só tem como testemunho concreto nos seus sentidos. No seu ver, no seu tocar, no seu ouvir. A sua fé tem que ser tocável, ela tem que existir fisicamente para você crer. Porque senão assim você não tem fé. Você vai ver aqui que o texto inicial da porção da Parashá, ela tem uma aparência, irmãos, de um cumprimento, de uma permissão, aqui no capítulo, logo no início, de um cumprimento aqui, de uma permissão, ou de uma ordem anunciada de Elohim na sua promessa. Parece que Elohim está prometendo ali, agora eu vou te entregar aquilo que eu te prometi. A aparência dos textos faz isso para mim e para você. Porém, a ordem aqui está centrada, segundo os comentaristas, na incredulidade do seu povo. A permissão aqui de Adonai, para que eles adentrem a terra prometida, está centrada na incredulidade daquela geração, daquele povo que estava diante da terra prometida, daquela geração. A permissão aqui, ela é concedida porque o povo estava vivendo de aparências. Ele vai conceder o acesso à terra prometida porque o povo precisava ser corrigido. Porque eles viviam através de aparência. Aí o Eterno vai expor. Se você depois, nós vamos ler lá em Números 14, o Eterno vai expor o que há no seu coração. Aqui. Por isso que eu falei que o povo estava vivendo de uma aparência. Eles seguiam a Adonai, aos mandamentos, mas por enquanto a sua fé precisava ser física. Por isso que eles estavam vivendo de aparência. No seu coração, somente Elohim saberia. Vai lá, em capítulo 13, para você ver. Há um caminho, lá em Provérbios, no capítulo 14, que diz que é um caminho do homem que parece ser direito. Depois nós vamos ler. Vamos ler agora então, vamos lá. É Provérbios 14. Põe seu dedo aí e sua caneta em Números 13. Provérbios 14. É interessante esse texto aqui. Lá no verso 12. Talvez a Bíblia de vocês tenha uma versão diferente. Mas é bem próxima do que o Eterno está falando para mim e para você nesta manhã, ao qual ele nos ensina que o povo vai adentrar ali, na terra de Canaã, com a permissão da boca de Adonai. Verso 12 diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que para mim pode ser perfeito. A minha sugestão, a minha opinião física, do meu conhecimento científico até mesmo, ele para mim pode ser perfeito, mas diz o texto aqui que o fim dele conduz à morte. Ao verso 13, até o riso tem dor o coração, e o fim da alegria a tristeza. O verso 14, dos seus próprios caminhos se fartará o quê? O infiel de coração. Esse infiel de coração aí é justamente o incrédulo. Aquele que não é fiel com o eterno Elohim de Israel.
Olha o verso 14, diz assim, os seus próprios caminhos se fartará do o infiel de coração, e o homem bom será recompensado pelos seus. Serão recompensados. Verso 15, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A palavra de Adonai, ela é perfeita. Ela é perfeita para mim e para você. Ela vem para nos corrigir, para nos livrar dos nossos mal intentos. Volta lá em Números 13, onde você colocou o seu dedo para guardar. Olha, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, para você ver aí que Adonai vai dar ordem para essa comitiva adentrar a terra. Diz assim, disse o Eterno a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais, envia um homem que seja um dos seus príncipes. Verso 3. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Eterno. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Próximo ao original, o texto diz assim. Adonai fala a Moisés para dizer, envia por ti, envia para ti, envia por ti, eles prospectarão a terra de Canaã. É aqui que o Eterno Elohim vai expor o que há no coração dos homens. Ele fala bem assim, ó, eles prospectarão a terra de Canaã que dou. Eu, aos Bene Israel, enviareis um homem por ramos de seus pais, todos nasci entre eles. Nasci é aquele que tem um conceito bem... são os príncipes, aqueles que têm conceito na sociedade. São bem conceituados na sociedade. Verso 3 diz assim, Moisés os envia ao deserto de Parã, conforme a boca de Adonai. O dito é dele. Eles todos, homens, os cabeças de Bene Israel, eles. O texto aqui diz que eles prospectarão. O que é prospecção, irmãos? É possuir maior visibilidade, ter grande importância e sobressair. Muito aqui usado para dar visibilidade à sua possibilidade de investimento, de lucro, de venda. A prospecção, ela tem como objetivo garantir o sucesso da empreitada. Ela vai verificar os fatos antes de aderir, antes de ter fé, antes de eu confirmar a fé. A prospecção vai para que aquilo que Adonai falou para mim é correto. Eu não tenho um coração voltado à obediência. Eu não tenho voltado nem de fé. Não tenho. Não tenho. Por quê? Porque quando ele diz o texto original que eles prospectarão, Adonai está falando que eles vão para ver, eles querem verificar se a posse da terra, se a terra ao qual prometida, ela é aquilo que Adonai falou. A dúvida no coração do homem. Fala, amado. Aqui no capítulo 13, quando se inicia aqui, aí Moisés, ao mandar os espias a Canaã, amém, o primeiro versículo diz assim, disse o Senhor a Moisés. Então aqui você pode imaginar que é o Eterno que estava mandando os espias, né? Exatamente, então, a boca dele aqui diz. Você vê isso. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 22... Roberto é assim você mesmo. já vai lá? Eu vou lá daqui a pouco. Desculpa, então. Então vamos aguardar em você, então. Mas é isso mesmo. Lá ele vai ratificar isso que nós estamos falando, Roberto. Porque aqui ele vem explicar que, na verdade, não foi uma ordem do Eterno. Ele foi uma autorização do Eterno. Foi uma autorização. Não foi uma ordem. Sabe por quê, Roberto? Porque o Eterno precisa provar-se em nós fidelidade, irmãos. Ele vai levá-los, o Eterno é tão fiel que a terra, o relato inicia positivamente. Era aquilo mesmo que Adonai falou. Mas aí ele vai depois expor o que há no meu coração. Porque não estava bom para eles a presença da nuvem. Não estava bom para eles. Nem a coluna de fogo. Não era suficiente a coluna de fogo, não era suficiente a nuvem para eles levantarem o acampamento e ir. Não era suficiente. Não era suficiente. Era preciso que eles visualizassem a terra. Preciso que eles fizessem uma prospecção da terra. Isso acontece com a gente. A mesma isso é para mim e para você. Isso aí. Exatamente. Mesma forma. Da mesma forma, Adonai fala ao nosso coração, mas você vai testar para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Você vai apostar em Adonai para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Isso aqui é contrário da fé. Porque lá em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Então você não pode fazer prospecção daquilo que é bênção para você, daquilo que é a promessa vinda de Adonai. Por isso, Léo, que eu não concordo em você falar de uma fé física. Eu não concordo, né? Nesse termo. Exatamente. Porque uma fé física não é fé. Não é fé. Porque a fé é algo que você não é fé em Adonai. Não é fé. Porque você pode ter fé em objetos, você pode ter fé em... A pastora está falando que eu tenho fé nessa cadeira que nessa ela não vai cadeira, cair comigo. Eu tenho fé nessa cadeira porque essa cadeira vai me segurar. Isso é fé comum, essa fé é comum. Não a fé que você precisa ter em Adonai. É porque a fé, irmãos, segundo os comentaristas, quando você tem fé, você repousa em Adonai. Quando você tem fé, você se aconchega em Adonai. Você tem confiança em Adonai. Você repousa em Adonai. Por isso que eu comecei falando, quando visualizei essas crianças ali, me levou lá em Isaías 56, porque Isaías 56 fala justamente do Shabat. Porque quando você cumpre o Shabat, você repousa, você confia que o Eterno é o seu Criador, que tudo provém dele. Se você for comigo lá no Salmo 95, o Salmo 95 é o salmo que nós oramos todo Shabat, início de Shabat. Ontem aqui nós oramos, nas suas casas vocês oraram. Salmo 95 é o salmo que nós iniciamos o Shabat. E ele diz assim, que o homem que não tem o coração voltado a obedecer, ele não tem fé, então ele não pode repousar na confiança de Adonai. Diz assim, olha, não vou ler todo não. Olha, vamos ler tudo, é pequenininho, né? Diz assim, vinde, cantemos ao Eterno, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos, porque o Eterno é grande Elohim, é grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram os continentes, a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos ante o Eterno que nos criou. Você está declarando aqui que Ele é o Todo-Poderoso, pois Ele é o nosso Elohim, verso 7. E nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvisse a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Miribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos, você vai ver isso nessa porção. Ele estive irritado com aquela geração e disse, é um povo que erra de coração, erra consciente, porque você quer satisfazer aquilo que está no teu coração. Você tem que provar a Adonai. Você prova a ele para ver se as promessas são verdadeiras. E não conheceu os meus caminhos, diz ele. Verso 11, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão o quê? No meu descanso, no meu repouso, jamais terão fé. Que é na fé que você repousa em Adonai. É na fé que traz para mim e para você o repouso de Adonai. Irmãos, isso é sério demais para mim e para você. Demais. Irmãos, devido a essa exposição aqui, do texto original, que fala que que os homens vão adentrar a terra para fazer uma prospecção, eu posso identificar algo diferente aqui. Algo que se chama incompatível. Por quê? Conforme os rabis, enviar para ti expressa que a intenção dessa empreitada não provém de Adonai. É aquilo que o Roberto está falando. Quando o texto diz, envia para ti, não para mim, diz Adonai, para ti. Porque ele precisava fazer a prospecção, o homem. Segundo os rabis, há uma incompatibilidade entre a ordem de Adonai e a intenção para ser executada, em obediência, que era obediência. O termo aqui, irmãos, de prospecção, de enviar homens, ele não expressa unidade. Há um risco aqui já anunciado quando nós estudamos Levítico, capítulo 26, que diz assim, não precisa ir lá não que eu vou ler, verso 21 do capítulo 26 diz assim, se andares contrariamente para comigo, diz o Eterno, uma advertência a nós, e não quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme a multidão dos vossos pecados, diz Adonai. A multidão. Então há um risco iminente aqui, já no início da porção, no capítulo 13. Por quê? Porque ele já está dentro de um compêndio de murmurações que vem desde o capítulo 11 e vai concluir no capítulo 18 de Números. O livro aqui, ele é claro para mim e para você. Então aqui há um indício de problemas, irmãos,
que eu e você possamos chamar de incompatibilidade. O que é incompatibilidade? É o que não pode se conciliar, sem harmonia, que não estão de acordo, que não conseguem andar nem caminhar juntos. Então você observa aí que nós estamos falando de um relacionamento. Há uma infidelidade, então a infidelidade, quando eu falo de infidelidade, você logo imagina que há aí um relacionamento. Por isso que eu estou falando que não há harmonia, não há acordo, eles não conseguem andar e nem caminhar junto na mesma direção. Isso é incompatibilidade. Ela tem sua origem no meio e no seu coração. Um coração infiel, um coração de infidelidade, a falta de fé em Adonai. O problema, então, está no relacionamento. Meu com o meu Criador. Seu com o nosso Criador. O livro do profeta Amós, ele deixa claro isso para mim e para você. Vamos lá para você ver. Que quando o problema, quando eu não consigo obedecer, quando eu não consigo fazer aquilo que Adonai propôs para mim, eu estou com um problema de relacionamento com o meu Deus, com o Elohim de Israel. Eu estou no processo de infidelidade ali para com ele. Deixa eu ir lá. É no capítulo 13 de Amós. 3. Joel, Amós. Aqui, ó. Há um princípio aqui, o profeta vai dizer aqui que a vós somente conheci, diz ele. Está vendo como ele vai se relacionar? Ele diz assim, somente a vós conheci. E isso é fidelidade da parte de Adonai, revelando a sua fidelidade entre nossas infidelidades, diz o texto. Aqui no capítulo 3, você vai ver aqui que o Eterno vai revelar a sua fidelidade diante de toda uma infidelidade dessa geração. Você pode aí, ó, no capítulo 2, se você antes aí, para você ver a minha, a sua infidelidade. É assim que nós agimos. Vamos ler, ó, o verso 6, capítulo 2. Depois a gente vai no capítulo 3, irmãos. É assim mesmo que a gente vai estudando. Capítulo 2, verso 6 diz assim, assim diz o Eterno, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, está vendo? A falta de fé, a infidelidade, não conseguem praticar a justiça, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sandálias. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram na mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Está vendo a infidelidade? A infidelidade no relacionamento está aqui, ó. Bem claro, o profeta Amós é bem claro para mim e para você. Agora vai lá no capítulo 3 para você ver. Ele diz assim, ó, no verso 1. Ouvi essa palavra que o Eterno fala contra vós. Não é a favor, é contra. Filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Está vendo a fidelidade dele? Somente a fidelidade daquele que se desposa de uma noiva e somente a ela a serve. Ele fala bem assim, portanto, somente a conhecer, só a vós somente conheci, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidade, por todas as vossas incompreensões, por todas vossas dúvidas. Verso 3, andarão 2 juntos se não tiverem de acordo, diz o Eterno. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele do covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado coisa alguma? Tocar-se-á a trombeta, o chofar na cidade, e o povo não estremecerá? Há um problema aí de relacionamento. Sucederá algum mal à cidade, e o Eterno não o terá feito? Certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Por quê? Porque ele é fiel. Ele se antecipa e vem nos corrigindo. Por quê? Porque ele sabe o que há no meio do seu coração, irmãos. Ele tem ciência de que há no meio do seu coração. Ele prevê que há em nós uma infidelidade
que há em nós uma dificuldade de nos relacionarmos para com Ele. Paulo ensina que é o mesmo princípio de observar os exemplos contidos na Torá e nos profetas. Aí eu vou chamar você para ir lá em Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios. O princípio é o mesmo, de observar os preceitos contidos na Torá, de observar os preceitos contidos nos profetas, de olhar os preceitos contidos em Yeshua HaMashiach, e você assim observar e os cumprir. Nós vamos novamente lá, nós lemos semana passada, nós vamos ler de novo o livro do 1 Coríntios, aqui no capítulo 10, por favor. Você vai ver ali que da mesma forma que ele falou assim, há 3 transgressões em Israel, e há 4 transgressões em Israel. Ele vai falar isso, claro, para mim e para você aqui em 1 Coríntios, quando Paulo vai ensinando aqui. Ele diz assim, Paulo no verso 1 do capítulo 10, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiverem todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, está vendo, Roberto? Ignoraram a nuvem. Não bastava a nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Não bastava. Todos foram batizados, todos foram imergidos em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Havia um relacionamento único. Está vendo? Em unidade, a mesma comida. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Mashiach. Mas Elohim não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. É a consequência da murmuração. Nós vamos ver daqui a pouco. A consequência de você agredir com a sua voz os mandamentos de Adonai. Ora, verso 6. Essas coisas aconteceram como exemplos, irmãos. Por isso que nós temos que observar as porções a todo ciclo. Por quê? Porque servem-nos como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7 diz assim, não vos façais idólatras por 3 ou 4 transgressões, diz o profeta. Não vos façais idólatras, como algum deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Verso 8, não vos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. O verso 9, não tentemos ao Eterno, não tentemos ao Eterno como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Ao verso 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. A consequência da murmuração é bem clara aqui em Paulo, e nós vamos ver na porção desta manhã. Verso 11, tudo isso lhe aconteceu como exemplos, para mim e para você, meus irmãos. E essas coisas são escritas para aviso nosso, exemplo e aviso, exemplo e aviso, exemplo e aviso. É assim que os profetas faziam, para que já estão chegados os fins dos séculos. Verso 12, o templo já está completo. O tempo está completo. Os fins do século estão chegando. Verso 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. Aquele que está confiando que essa cadeira vai te sustentar, segure nela que ela pode te derrubar. É isso? Bem simples. Que o fabricante pode ter sido desonesto com você. Então você tem que ficar atento. Fique atento. Aquele que pensa que está de pé, que pode cair. Não veio sobre vós, irmãos, tentação senão humana. Senão humana. E fiel é Elohim. Olha a fidelidade dele aqui. Que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que te possais suportar. O escape para mim e para você é o Mashiach. O escape para mim e para você é Yeshua HaMashiach. Por isso que Paulo fala aqui que eu não posso me associar com os infiéis, eu não posso ser como eles, eu não posso assentar-se nem com eles. Se você for andar aí, vai as páginas aí, vai lá em 2 Coríntios para você ver, no capítulo 6. Paulo continua ensinando aos coríntios aqui da mesma forma, porque ele fala bem assim, olha, você tem que buscar uma vida santa, para que você não venha se associar com a infidelidade, para que você mantenha o relacionamento que você conquistou com Adonai, para que você possa olhar o Shabat e amar ao Shabat conforme está estabelecido na palavra.
para que você possa ser fiel a Ele. Olha aqui no capítulo 6, olha o verso 11. Diz assim, ó Coríntios, ó como ele começa, ó Coríntios. Ele diz lá, nós lemos, né? Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se o povo me obedecesse. É um clamor do profeta, do salmista ali. Ah, se Israel me ouvisse. Ó Coríntios, verso 11. A nossa boca está aberta para vós, diz Paulo. O nosso coração está dilatado. Olha que maravilha. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós, se afastando. Por quê? Não há relacionamento, é isso. Há problema aqui de infidelidade. Entre o profeta, entre aquele que anuncia, aquele que é a boca de Adonai e o seu povo. Não está havendo relacionamento. O povo vai seguir o seu próprio coração. Não quer ouvir o profeta, não quer ouvir aquele que traz a mensagem do Eterno. Diz assim, verso 12, não estamos retirando o nosso afeto de vós. Por quê? Porque o profeta, ele vem corrigindo. Ele não vem com palavras mansas. Ele não vem prometendo aquilo que ele não pode garantir. O profeta vem acusando, denunciando que há no meu seu coração. Então ele está falando aqui, olha, não estamos retirando o nosso afeto de vós. Não é isso. Mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Olha o verso 13, ora. Em recompensa disto, abri também os vossos corações, expõe o seu pecado a Adonai, para que ele possa te curar, irmãos. Aqui, o verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a justiça? Olha o casamento. Como é que vai fazer essa ligação da injustiça com a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Está vendo? E que concórdia há entre o Machia e Belial? Belial é um homem mau, aquele que trata com infidelidade. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Adonai com os ídolos? Pois vós sois santuários do Elohim, diz ele, vivente. Como Elohim diz, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Elohim é fiel nas suas palavras. Mas ele vem aguçando a mim e a você a buscar a mesma fidelidade. Nós temos que corresponder com a mesma fidelidade. Ao verso 13, pelo que saí do meio deles. Sai do meio deles. Dos infiéis, apartai-vos, diz o Eterno. Não toqueis nada imundo. Eu vos receberei. Eu serei para vós pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Eterno, nosso poderoso. O que nós lemos lá em Isaías 56? Eu te darei lugares melhores do que filhos e filhas. Simplesmente por você e eu sermos fiéis. Simplesmente por nós obedecermos a voz do Eterno. E assim caminhar em compatibilidade com o que Ele propôs para mim e para você. Irmãos, a incompatibilidade desta porção, isso está na falta de harmonia. Nós lemos todos esses textos aqui. Entre a ordem dada e a ordem cumprida. Há uma desordem aqui, não há harmonia entre a ordem dada e a ordem cumprida. É isso que o irmão estava querendo falar em Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá para você ver. Há uma incompatibilidade aqui. Vai lá em Deuteronômio, por favor, no livro de Deuteronômio. É o quarto livro, o quinto livro aqui, da Torá. No capítulo 1. Nós vamos ver aí, irmãos. Aqui o livro abre com o Vezot HaTorá, a apresentação da Torá a essa geração. E diz assim, são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto de Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazoret e de Isaabe. São necessários 11 dias da jornada de Horebe a Cades-Baneia, pelo caminho da montanha de Seir, no 40º ano, está vendo? 40º ano, já aqui no final do povo ali ficaram no deserto. No primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom,
e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrel. Verso 15. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor a Torá, dizendo, ele vai começar a ensinar a Torá, dizendo, e ele vai tocar justamente nesse ponto. Diz ele no verso 6, o nosso Elohim nos disse em Horebe, já permanecesse bastante tempo nessa montanha, voltai-vos, parti e ide à região montanhosa dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos do Arabá, da planície das montanhas, do Negueb, e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus, e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Verso 8. Eis a terra que eu vos dei, entrai, e possuí a terra que o Eterno jurou aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, que daria a eles e a sua semente depois dele. Essa é a ordem dada no verso 8. Essa aqui no verso 8 é a ordem dada, eis a terra. Ele não vai mandar você entrar para fazer nenhuma prospecção. Ele fala assim, eis a terra. Entra e possua. Mas a incredulidade tomou conta do coração. Olha lá no verso 19, em diante, que nós vamos vir aqui a ordem não cumprida. Diz ele assim, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Eterno nosso Elohim nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegastes à montanha dos amorreus, que o Eterno que o Eterno nosso Elohim nos dá. Vê, o Eterno teu Elohim te deu esta terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Eterno Elohim de teus pais. Não temas e não assustes. Verso 22. Então todos vós vos achegaste a mim e disseste, enviemos homens, está vendo? À nossa frente, para que espiem a terra, por nós, diz eles, e nos informem por qual caminho devemos subir, e a que cidade devemos ir. Essa aqui é a ordem não cumprida. Você viu no verso 8 a ordem dada, e no verso 22 você vê aqui a ordem não cumprida, porque não era essa a ordem de Adonai. Ele diz assim, eis a terra, tome posse. Aqui eles falam assim, enviamos homens à nossa frente para fazer uma prospecção da terra. Aí o verso 22, Moisés ele vai expor seu coração e disse assim, isso me pareceu bem. Perdão, no verso 23 ele fala assim, isso me pareceu bem. Eu ouvi aí uma indução do engano nas vistas de Moisés, aqui ó. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Irmãos, o povo induziu a Moisés naquela petição. Ele olhou com o coração e disse, isso me pareceu bem, irmãos. Cuidado com o que há no seu e no meu coração. Para ver se eu não vou transgredir, se eu não vou agredir os ouvidos de Adonai. Para que eu veja que eu não seja infiel aos ouvidos de Adonai. Aqui está no capítulo 1 de Deuteronômio a ordem dada. E aqui também está bem claro para mim e para você a ordem não cumprida. Irmãos, Shelah Lechá envia para ti, tem a sua primeira consequência. Shelah Lechá aqui, a ordem não cumprida, tem a sua primeira consequência. Irmãos, vamos lá, capítulo 13, para você ver. Os comissionados, aqueles que vão permitidos a adentrar, eles não são unânimes quanto à visão que tiveram da terra. Eles não são harmoniosos. Então você pode deduzir que não há aí um relacionamento entre eles, correto? Quanto ao parecer sobre a terra de Canaã, por quê? Porque eles não observaram o critério sugerido por Moisés, pela boca de Moisés. Porque o critério era somente, eis a terra. Segundo algumas versões diz, reconhece a terra. Mas, hein, Léo? Fala, Marcos. Mas aqui... Pode falar. Aqui, vocês podem participar. Eles mesmo colocaram isso para Moisés e Moisés aceitou. Moisés aceitou o mesmo engano que Davi aceitou com Absalão. O mesmo engano. Lembra? Lembro, eu estava lendo disso sobre... E por causa desse engano, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Não foi por isso. Mas foi um desses. Esse daqui também foi um. O toque da água também foi outro. Mas você vê aí... esse daqui, ele se deixou enganar. Exato. O que mais bonito que você vê nisso aí, que tira para mim um exemplo para mim, para você,
que o Eterno não esconde o pecado dos seus escolhidos. Agora, não esconde. Olha só, a pressão que Moisés tem que pensar na pressão que ele estava levando. A pressão do capítulo 11, essa entrada aí é uma permissão psicológica apenas, para aliviar a tensão, porque se você vir aqui na Torá, você vai ver no capítulo 11 a murmuração do povo que quer viver na carne. Eles querem carne. Começa ali no capítulo 11. No capítulo 11. Então, aqui no capítulo 13, eles não iriam agir diferente. A pressão que Moisés estava recebendo ali era bem violenta. Era uma multidão. Multidão violenta. Exatamente. Por isso que quando ele vai escolher um outro homem para substituir, ele fala assim, esse homem tem que ter força, Hazak. Ele tem que ser forte, porque ele sabia da pressão que ele ia sofrer. Por isso que ele já troca o nome de aqui ele vai trocar o nome de Oséias para Josué. Para Yehoshua. Ele vai trocar por quê? Porque ele disse Adonai é o Salvador. Isso. Porque ele precisa ser forte. Então o critério aqui era somente... Precisa de um homem forte, diz o texto. O critério era somente reconhecer a terra, irmãos. Reconhecer, segundo o nosso dicionário de português, diz que é conhecer novamente. Então, quando ele manda reconhecer, é porque na sua mente o Eterno já tinha te dado a terra. Vai, possua. Você vai reconhecer. A ordem aqui é conhecer novamente. É ratificar aquilo que Adonai já tinha prometido. É ratificar, é admitir como verdadeiro, como certo, é admitir como legítimo, como legal, que eu e você temos esse direito. Então aqui você vê logo a primeira consequência. Olha no verso 17 do capítulo 13 de Números. É simples aqui a ordem, quer ver? É reconhecer a terra. No verso 16 ele diz assim, quando Moisés os enviou, Números 13, verso 17. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, para reconhecer, para admitir como verdadeira, disse-lhes, subi ao Negueb, escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra em que habita. É boa o mar, como são as cidades em que vivem, são abertas ou fechadas, como é o solo, é fértil ou estéril, tem matas ou não, esforçai-vos, ser forte, Hazak, e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Assim subiam e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, e a entrada de Ramat. Subiram através do Negueb e vieram até Hebron, onde viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Verso 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual 2 homens trouxeram numa vara, bem como as romãs e figos. Chamou aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho, dali cortaram os filhos de Israel. Você vê que Adonai vai, envia, e eles veem com seus próprios olhos, e vai ratificar, eles vão ratificar e ter como verdadeiro a promessa de Adonai. É uma terra que emana leite e mel, terra de frutos, bons frutos. A ratificação, ela ocorre aqui no verso 25 ao verso 27, quando eles dão o primeiro parecer, o parecer positivo. Por quê? Porque o critério aqui é simples, irmãos. Era reconhecer e anunciar a terra de Canaã. Era a habitação de Israel aqui, o lugar do seu repouso, do seu descanso, da sua fidelidade com Adonai. É uma habitação aqui segura. Essa ação aqui vai garantir somente a Caleb e a Josué a adentrar a terra. Vai lá ver para você ver o verso 25. Eles vão trazer aqui um parecer positivo, eles vão concordar com Adonai. Eles falam assim, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte, fomos à terra a que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Eles foram e reconheceram e deram um parecer correto da terra, que realmente é uma terra que emana leite e mel. Esse é o relato positivo. Mas a partir do verso 28, eles vão colocar aquilo que há no seu e no meu coração. Primeiro, eles confirmam a fidelidade de Adonai. Agora, eles vão confirmar a sua infidelidade.
quando eles dizem aqui no verso 28, mas o povo que habita nesta terra é poderoso. É mais poderoso que Adonai, eles estão falando. É muito poderoso o povo dessa terra. Ele fala, ó, aqui, ó, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitavam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, ele se levanta para calar, para cessar, porque eles sabiam que eles estavam agredindo aos ouvidos de Adonai. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Certamente o critério aqui era simples, era somente anunciar a terra de Adonai, a terra prometida por ele. A oportunidade de possuir a terra prometida estava nas mãos dos filhos de Israel, porque a promessa era de fidelidade de Adonai. Por quê? Porque Caleb e Josué aqui vão tremer diante de Adonai e eles vão dar um relato positivo da terra. Eles vão tentar anular o que está exposto no coração dos outros 10 espias. Eles vão ser fiéis às ordens recebidas, o que lhes garante a posse da terra. Por quê? Porque eles mantêm um relacionamento com Adonai. Quando eles dizem, não, a terra é exatamente aquilo que Adonai ratificou para mim e para você, então nós podemos possuir. Aqui, ó, o relato dele é um relato de fidelidade. É de fidelidade, ele diz assim, ó, subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 6, vai lá comigo para você ver. Você vê que o relacionamento de fidelidade é que vai garantir a posse da terra para os dois, para Caleb e para Josué. Isso não é coisa que a gente tira da cartola, mas sim de uma ação de fidelidade, de um relacionamento entre eu e você, entre eu e o eterno Elohim de Israel. No verso 13 do capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz assim, vocês acharam? Deuteronômio 6, verso 13, ao eterno teu Elohim temerás, e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses e os deuses dos povos que estão ao teu redor, pois o eterno teu Elohim é um Elohim zeloso no meio de ti, para que a ira do eterno teu Elohim não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Por quê? Porque a infidelidade vai gerar morte. Você vai ver. Olha o verso 16. Não tentarás o eterno teu Elohim. Como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os teus mandamentos do eterno teu Elohim, bem como os seus testemunhos e estatutos que te ordenou. Verso 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Eterno, para que te vá bem e entres e possua a boa terra que o Eterno jurou a dar aos teus pais, por causa do relacionamento, por causa da obediência. Se você virar aí as páginas da sua Bíblia, no capítulo 11 aí de Deuteronômio, você vai ver aí, ó, no verso 8, ele vai ratificar isso que nós estamos lendo. Porque é uma promessa de segurança da terra para mim e para você. Aqui, ó, verso 8 do capítulo 11. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, para que você não venha tremer, para que você não venha vacilar, para que eu e você não venhamos achar que estamos de pé e de repente possamos cair, ó, aqui, ó. E entreis na posse da terra que passais a possuir, o verso 9. E para que prolonguei os dias na terra, que o Eterno, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais e a sua semente, terra que emana leite e mel. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, e que semeáveis as vossas sementes, e regáveis com a ajuda do pé, como rega uma horta. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que bebe água da chuva dos céus. É uma terra da qual o eterno teu Elohim tem cuidado. Os olhos do eterno teu Elohim estão sobre ela continuamente, do começo até o fim do ano, durante todo o ciclo. Os olhos de Adonai estão sobre a terra de Israel. É a promessa para ele. Porém, irmãos, como nós estamos estudando aqui em Números, os comissionados, salvo Caleb e Josué,
eles não vão conseguir manter-se íntegros. Eles não vão conseguir manter-se íntegros ao relato positivo que eles iniciaram. Não conseguem. Diante da promessa, devido à sua incredulidade. A incredulidade em Adonai aqui, a falta de fé aqui, estabelece sobre nós, não por sermos íntegros à voz do Eterno, mas pela nossa infidelidade. Se você for lá em Hebreus, no capítulo 3, Hebreus faz parte da nossa Brit Hadashah, Segundo Testamento. Vai lá para você, nós fazemos uma leitura aqui. Você vai ver depois, eu vou adiantar para nós não ficarmos... Nós temos vários textos aqui. Mas eu quero que você vá agora em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus aqui faz parte do nosso estudo. Nós faremos a leitura a partir do verso 7, irmãos. 3, verso 7. Diz assim o texto. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvisseis a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração. É isso que nós lemos lá no Salmo 95, tá vendo? Sempre erram no seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Elohim vivo. Sabedoria que vem do alto sobre Paulo. A falta de relacionamento com Elohim traz consequências gravíssimas para mim e para você. Por quê? Porque assim como os homens veem a nossa fé e seguem Adonai, a nossa incredulidade os levam à morte. Então a responsabilidade minha e sua é tremenda, irmãos. É tremenda. Por isso que ele fala assim, olha, que você e eu não devemos ter um coração perverso, coração mau de incredulidade, que vos afaste do Elohim vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A Bíblia é bem real para mim e para você. É atual demais para mim, é contemporânea, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, que está no meio do seu coração, amados. Olha o verso 14. Temos nos tornado participantes do Machia, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ele repete, vai repetir várias vezes. Ora, quais os que tendo ouvido provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou se não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então você vê que é bem claro que o que vai impedir a toda essa geração, salvo Caleb e Josué, é o coração perverso de incredulidade. Mas é um descanso para o povo de Adonai, diz aqui no capítulo 4. Lá em Isaías 40, versículo 14, ele é bem incisivo quanto a isso. Lê para nós aí, então. Fala assim, com quem tomou conselho? Isso. Para que lhe desse entendimento. Quem foi aquele que te deu conselho? Quem foi o que te deu conselho? E lhe mostrasse o caminho certo. E lhe ensinasse a Torá, a sabedoria da Torá. Quem foi? E lhe fizesse notório o caminho do conhecimento. Quem foi? Isaías falando. Quem guiou o Espírito do Eterno? E que conselheiro ensinou? Se não foi Elohim. Aí você, Léo, eu estou comentando aqui com a pastora. Só a manifestação de Elohim para nos colocar numa situação de evitar que sejamos enganados. Isso. Porque a todo momento nós estamos sujeitos a ser enganados. Por isso que ele fala, exortai-vos uns aos outros, o tempo que se chama hoje.
O momento é muitas agora. vezes você tem que Isso. chegar e acabar com o engano pela raiz. É isso. Porque quando você não acaba com o engano, a primeira atitude sua para acabar com o engano você tem que fazer. Porque se você não faz, você vai sofrer as consequências daquele engano na sua É vida. isso que a Adonai está nos ensinando, Roberto. Por quê? Porque havia ali uma aparência naquela geração. Eles queriam adentrar a terra, mas o Eterno vai expor os seus corações. Porque ele precisava, antes de assumir a terra, eles precisavam expor. Tinha que homologar essa questão, exato, por questão disso, porque viver de aparência, meu coração deseja uma coisa. Eu vou agindo como se de uma aparência boa, de uma pessoa boa, de um homem bom, isento de pecado, mas o meu coração não. Então o Eterno vai ter que me expor. Vai ter que expor o que há no meu e seu coração. Vamos lá, você vê em Números 14. Por causa do nosso tempo. Você vê isso aqui. Aqui, ó, ele vai expor aqui, irmãos. Vai. Tem mais para nós. Roberto está ali inquieto na cadeira. Nós temos o Shabat todo para estudar, irmão. Quando você me vê inquieto assim, é porque eu estou tomando isso como exemplo para a minha vida. Você Amém, tá entendendo? amém. Porque eu tenho que aprender muito sobre isso. Nós temos que aprender. Então, Muito. essa paraxá aqui é uma paraxá assim, que está me ensinando muito a respeito disso. Ensina demais para nós. Isso é verdade. Aqui você vê ver, aqui, ó, a revolta do povo, no verso 14 aqui. Você vai ver aqui que aqui vai ser exposto o coração do povo. Olha só, ele diz assim, ó, além dos relatos negativos que eles trouxeram, aí no verso 14 ele fala bem assim, então toda a congregação levantou a voz. Todos, ele falou. A congregação levantou a voz e chorou em voz alta naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Irmãos, quando você murmura contra o mensageiro, você automaticamente está murmurando contra Adonai. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha, está expondo o coração. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Eterno a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Substitua o Moisés, eu não quero. Substitua outro, um capitão. Por quê? Porque o Eterno vai expor aqui, o coração está exposto aqui. Totalmente exposto, está aberto o coração de todo o povo. Eles falam pela voz. Ele fala assim, olha, por que traz o Eterno a essa terra para cairmos a espada, para ser nossas mulheres e crianças por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aí o Eterno vai e expõe. Irmãos, esse caso aqui, de toda a porção, ela é muito interessante, porque para adentrar aqui nas promessas estabelecidas na Torá aqui, vai exigir esforço, perseverança e coragem e fidelidade. Por isso que Moisés, aqui ó, no capítulo 13, ó, ele vai alterar o nome de Josué. Leia aí para você ver. Ó. No verso 16. Josué aqui ó, passa a ser Oséias. Passa a ser Oséias? Né? Oséias. Não, estava tentando lembrar como se fala em hebraico. Eu acho que é Oshea, se eu não me engano. Isso. Oshea, não é isso, amado? Isso. É porque tem um H, geralmente não se pronuncia com muito forte um H no início do nome. Aqui, ó, verso 16. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Ele vai trocar o nome aqui. O nome de Oséias significa salvação, irmãos. Passa agora a chamar Josué, passa a se chamar Josué, que significa Adonai é a salvação. A troca aqui do nome vai posicionar Josué como apto para assumir a liderança da congregação de Israel. Ele agora vai estar... Por quê? Porque trocou o nome. Agora é Adonai é a salvação. Não é mais Josué que vai carregar pela força dos seus braços, mas a confiança, a fidelidade em Adonai. Após a morte de Moisés, porque Adonai é a salvação, indica que ele vai andar nos caminhos do Eterno. Ele vai andar contra a opinião humana. Ele vai precisar de
Força. Josué vai tomar uma ação contrária, irmãos. Ele vai precisar de força. Por isso que aqui, Josué, vai lá no capítulo 1 para você ver de Josué. O nome é Razak, corajoso, força. É isso que ele vai ter que precisar. Por quê? Porque ele vai ter que lutar contra o coração humano, contra a opinião humana, contra a consciência e a sugestão do homem. E com muita fé em Adonai. Josué no capítulo 1, verso 6, diz assim, ó, esforça-te, Razak, força, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, e se muito corajoso, ele diz. Cuide em fazer conforme toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou. Isso significa o quê? Você vai andar contrário ao coração do homem. Dela não te desvie, diz ele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro dessa Torá. Medita nele de dia e de noite, que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, ele termina a sua missão forte. Desse jeito que inicia aqui. A sua fidelidade com Adonai, ele vai concluir a sua tarefa com força. Vai lá no capítulo 14 para você ver. Só para a gente ler 2 versículos. De Josué mesmo. Você vai ver ali a declaração que ele faz aqui no verso 10. Tem que fazer jus ao nome. Amém. É igual você temos que fazer jus à posição a qual o Eterno nos deu. Aqui, ó, e sermos fiéis, corajosos. Olha Josué no capítulo 14, verso 10, ele diz assim, olha, agora pois o Eterno me conservou em vida, como falou, tá vendo? 45 anos, desde que o Eterno falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora tem 85 anos de idade. Perdão, é Caleb, perdão, é verdade, é a herança de Caleb. Ao verso 11, ainda estou tão forte como um dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é ainda agora para a guerra, para sair e para entrar. Caleb aqui, ele mantém-se forte, como Josué, mantém-se forte. Oi? E da mesma forma Josué, mantém-se forte. As características do servo, solicitada por Moisés e pelo Eterno, identificou Josué lá em Números, quando você... Não vamos lá não, porque nós já estamos concluindo. Lá no capítulo 27 de Números, quando você vê ali Josué sendo levantado, Moisés pergunta, a quem enviaremos? Qual é o homem que vai enviar? Ele já diz assim, coloco diante de ti Josué. Ele está apto, diz ele. Um homem pronto, corajoso e apto, fiel. E assim assim exigido para mim e para você. E tem um monte de coisa para falar. Mas no próximo ano, no próximo ciclo, a gente volta a essa porção para estudar mais. Né? Porque é bom demais. À tarde nós vamos continuar estudando essa porção. Nós temos que nos inteirar daquilo que o Eterno está nos chamando e falando. Amém, Pai. E nos inteirar e rapidamente. Amém. Então nós não podemos ficar requentando as coisas. Amém. Você já viu uma comida sendo esquentada? No meio onde nós estamos. Nós temos que andar e enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque então nós veremos aquilo que Ele há de fazer. Retirar todos os ídolos do meio de vocês. Amém. E entender a palavra do Eterno. Amém. Amém, Pai. Amém. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer pelo manifestado da tua presença no meio de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, quando o Senhor, diante da tua Torá, nos ensina cada Shabat, a porção descrita na tua palavra.
Pai, muito obrigado, porque nós queremos estar junto de Ti. Nós queremos ter um relacionamento para contigo. Então nós clamamos diante da Tua presença, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Que o Senhor venha retirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que impede o caminhar do Teu povo. Tudo aquilo que é pedra de tropeço que está no meio de nós, ó Pai. Manifestando a Tua vontade em nossas vidas e em nosso querer. Ensina cada dia, como se diz na Tua palavra, como se diz hoje, Pai, para que nós possamos ter uma posição hoje para Te dar, para termos uma posição hoje para tomar. Não deixamos as coisas passarem por nós sem observar aquilo que está preciso na Tua lei, Pai. Manifesta a Tua graça no meio de nós, manifesta o Teu querer no meio desta pequena vinha, manifesta o Teu querer naqueles que nos acompanham pela internet. Seja conosco durante esse Shabat, que nós possamos meditar na Tua palavra, que possamos reconhecer que há um problema de relacionamento em nosso coração e que nós precisamos consertar de imediato, Pai, para que nós possamos adentrar as Tuas promessas. Que o Teu nome seja exaltado no meio dessa pequena vinha, que o Teu nome seja glorificado não somente nos atos, mas nos corações dos Teus filhos. É o que nós clamamos diante da Tua presença, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças. Yevarei reha Donai virish mirer, Yae Donai palavelecha virunek, Isha Donai palavelecha viase melecha shalom, Mishen Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.